Quando Deus rejeita o seu povo. Essa meditação está baseada no Salmo de número 60, os 3 primeiros versículos, e onde eu tive a oportunidade de compartilhar a palavra com a minha igreja local. E esta palavra foi trazida através do aplicativo Zoom, e por isso eu gostaria de compartilhar com você esta mensagem. Vai ser um pouco mais longo do que outros devocionais, mas eu mesma fiquei surpreendida com aquilo que Deus nos falou por essa mensagem. Falo para você, eu fiz o meu esboço, mas quando nós estávamos entregando essa mensagem, sentimos a mão de Deus, a graça de Deus, e eu espero que você tenha a oportunidade de escutá-la até o final, e possa até, se assim você achar próprio, deixar no comentário se foi ou não de bênção para a sua vida. Mas eu espero de todo o coração, difícil eu falar uma coisa como essa, em verdade até me envergonho de dizer, mas a bênção é do Senhor, a palavra é do Senhor, a bênção é do Senhor, e eu desejo a você, neste dia, mais uma vez, participando deste devocional, ser abençoado por Ele, fortalecido por Ele, e a Ele seja glória para sempre. Vamos à palavra. Convidarmos a cada um a abrir as suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 60, e nós vamos estar lendo somente os 3 primeiros versículos deste texto bíblico. Portanto, Salmos 60, de 1 ao versículo 3. Glória a Jesus. Salmo de Davi, e o salmista diz o seguinte, versículo 1: Ó Deus, Tu nos rejeitaste, Tu nos espalhaste, Tu tens estado indignado, ó, volta-te para nós. Abalaste a terra e a fendeste. Sara as suas fendas, pois ela treme. Fizeste ver a teu povo duras coisas. Fizeste-nos beber o vinho da perturbação. Queridos irmãos, quando eu li este texto, a minha primeira instância, inclusive porque caminhamos no estudo deste livro dos Salmos, e muitas vezes, ao falar um salmo, ao compor um salmo, a ideia, o pensamento que se escreve é o sentimento do autor. O salmista sente daquela maneira, entende daquela maneira e escreve aquilo que o seu sentimento lhe fala. E a minha pergunta, que sentimento seria esse que eu vejo, é que Deus está irado, rejeitou o seu povo. Seria esta a pergunta: por que é que Deus rejeitaria o seu povo? Será que Davi não estava achando que Deus rejeitou e não fosse um fato de realidade? Mas quando eu leio não só o salmo completo, mas mesmo estes 3 versículos, ele enfatiza, ele fala com muita propriedade, ele diz: Senhor, o Senhor nos rejeitou, tu nos rejeitastes. Ele diz, olha, a segunda palavra é indignado, tu tens estado indignado. Mas no versículo 3, ele fala que Deus já fez, ou seja, houve uma atuação de Deus clara, que ele não tinha dúvida, que há a mão de Deus de indignação contra o seu povo. Ele diz, você fizeste ver a teu povo duras coisas e beber, a nós, seu povo, nos fizeste beber o vinho da perturbação. Então, essas palavras, rejeita, indignado, duras coisas que nos fez ver, viver perturbação, são palavras muito fortes. E a pergunta para nós seria, será que Deus se indigna em algum momento contra o seu povo? A verdade é que eu, pensando em nossos dias, acho difícil. Nós vivemos no tempo da graça, e conhecemos o agir de Deus, é claro, a escolha pessoal, mas quando eu leio este salmo, me fez refletir e me perguntar, será que Deus chega a agir em relação ao seu povo, fazendo-os porque está indignado, rejeitando-os, ou seja, impedindo a bênção sobre as suas vidas, mas pelo contrário, trazendo duras realidades e perturbação, porque são as palavras que o salmista coloca acerca de Deus. E eu fui levada à resposta num destes agir de Deus, em algo que aconteceu na história do povo de Deus de Israel, e está no capítulo 21 de Números, essa história, e que ali, naquele episódio,
Deus agiu com indignação, fez uma coisa duríssima, perturbou o povo ali de uma maneira extraordinária. Nós vamos estar lendo somente estes versículos aqui sobre isso, mas dessa história mostrando na prática que Deus o faz. A verdade é que durante o Antigo Testamento, Deus tratava com Israel como um povo, como uma nação. E agora nós, igrejas, somos, né, este povo de Deus, e a realidade salvífica se individualizou e hoje Deus trata conosco como indivíduos nessa dispensação atual, na dispensação da graça. E a pergunta podia ser aplicada, aquilo que Deus agiu, ou como ele se sentiu, ou como ele reagiu com relação ao povo de Israel, nós aplicaremos para a nossa vida individual na dispensação que nós vivemos. E o texto que nós levamos você neste dia é o texto da serpente de metal. Diz o versículo 4 em diante, portanto, Números 21, a partir do 4, diz: Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui não tem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Então este episódio nós conhecemos, com certeza já o ouvimos alguma vez. Isto foi um fato verídico, real, do tempo que a nação de Israel estava cruzando o deserto. Tinha saído do Egito, estava caminhando para Canaã. Na verdade, pelo caminho aqui já estavam muito mais próximos, né? Os capítulos logo seguintes já vão chegando perto ao tempo que Moisés vai ver e não vai entrar, não é, na terra de Canaã. Então nós estamos olhando que eles já tinham passado pelos muitos e muitos anos no deserto. E aqui neste texto, o versículo 4 fala que a alma do povo se angustiou naquele caminho. Determinado que eles estavam passando ali, com certeza, eram muitos anos, com certeza não era uma vida fácil no deserto, mas o fato é que naquele caminho do versículo 4 ele fala: a alma do povo se angustiou, mas o versículo 5 é onde expressa o pecado do povo contra Deus e nos dá o entendimento do porquê o Senhor se irou. E eu quero levar a você, porque a nossa meditação vai estar centrada neste versículo. Olha o que o povo falou em relação a Deus. Vamos lá, é no Números 21, versículo 5. A primeira pergunta diz assim, versículo 5: E o povo falou contra Deus e contra Moisés. E começou falando assim: Por que nos fizeste subir do Egito? Essa foi a primeira pergunta. Ora, irmãos, olhar para Deus naquela situação e dizer: por que é que o Senhor nos tirou do Egito? Às vezes eu, quando escuto palavras como essa, eu encontro um absurdo. Um absurdo. Eu me lembro uma vez que um irmão, nestes momentos de crise na vida, disse: olha, eu estou sendo tentado a voltar para o mundo. E eu honestamente, irmãos, de toda a tentação da minha vida que eu possa ter, eu nunca tive tal tentação, porque eu sei o que significa o Egito, é a perdição eterna. E de lá o Senhor me tirou. Aleluia. Mas este povo agora olha para Deus e pergunta para Deus: por que é que o Senhor nos fez subir do Egito? Isso é ou não é motivo para a indignação de Deus? Até porque parece que a memória dele estava curta demais, que esse povo clamava no Egito por um milagre, por uma salvação, por uma saída. O seu choro, o seu desespero, a palavra de Deus diz que foi ouvida por Deus, porque Deus ouviu, o texto diz assim, o clamor do povo no Egito.
Então ele levantou a Moisés para ser libertador daquele povo. Amém? Então agora, caminhando para Canaã, aquele povo pergunta para Deus: por que nos tiraste do Egito? Por acaso, agora digo eu, entre eu e você, eles não eram escravos, não estavam chorando no Egito? Não foi este o porquê Deus o tirou e nos trouxe a liberdade? Por acaso aquele povo não estava caminhando? Não era ao léu no deserto como quem não tem esperança, não sabendo do dia de amanhã, não. Deus tinha dito para eles: vocês vão para Canaã, uma terra que mana leite e mel. E para piorar o assunto para eles, neste caminho, eles já tinham chegado à beira de Canaã, já tinham visto, né? Alguns deles foram espiar a terra, lembra-se disso? Mas voltaram 10 deles incrédulos, não é? E o que aconteceu? O Senhor fez estender aquele tempo no deserto e eles não puderam entrar logo. O caminho seria, inclusive, muito mais curto e tornou-se longo, mas com isso eles tinham a prova. Eles tinham visto com estes olhos físicos os frutos, porque aqueles espias trouxeram os frutos da terra de Canaã. Então eles não estavam andando como que ao léu. Deus tinha feito e dado provas. Este Deus tinha feito muitos milagres já neste deserto. Como no final desta caminhada, este povo podia olhar para Deus e perguntar: por que é que o Senhor nos tirou do Egito? Então, realmente, irmãos, é uma pergunta, é uma colocação para com Deus insultante. Aleluia. Que faz, com certeza, com que Deus se ire e se indigne, que é o que nós estamos procurando, a entender que Deus ainda pode. E muitas vezes pode acontecer. Agora, o que é que eu entendo e eu me questiono e eu penso quando eu escuto essas palavras e eu olho para a minha humanidade, a minha e de outros que estão ao meu redor, mas eu encontro em mim mesma, é que o tempo no deserto, as dificuldades no deserto, as tentações da nossa mente, da nossa alma, porque veja bem aí no versículo anterior, ele disse: a alma do povo se angustiou neste caminho. Há momentos na nossa vida de angústia, geralmente são nestes momentos de angústia que nós questionamos, é sempre assim. Enquanto tudo vai bem, nós caminhamos para frente, nós estamos contentes. Mas quando há momentos de angústia de alma, a maioria de nós, por que não dizer todos nós, nos questionamos o porquê das coisas, questionamos coisas profundas na nossa vida, só que eles foram longe demais, porque colocaram o dedo em riste no Deus que eu tinha salvado para a glória do seu nome. A segunda pergunta, ele diz: para que nós morrêssemos no deserto? Então foi esse o teu plano, Deus? Tirar-nos do Egito para a gente morrer aqui. Quando eles vivenciaram os milagres de Deus, desde o abrir do Mar Vermelho, aleluia, quando eles foram prometidos que os egípcios que eles viram, jamais o veriam, e ali o Senhor fechou o mar e tirou a vida de nenhum israelita, mas sim dos seus inimigos, dos seus perseguidores, daqueles que o tinham por escravos. Mas a pergunta deles foi essa: o Senhor nos trouxe aqui para morrer? Porque deserto, Deus, não é vida. Na hora que a nossa alma está angustiada, a gente olha para a nossa realidade e diz: isso não é vida. A gente não vai para frente, nada sai do lugar. A gente luta e parece que não dá certo. Nós não vemos a nossa vitória nas mãos e muitas vezes estamos questionando a Deus. O Senhor me trouxe essa situação para me matar aqui, porque foi isso que o povo fez. Porque deserto, Deus, não é vida. É isso que eles estavam reclamando. Deserto de não ver a nossa bênção, a nossa vitória, não é vida. O seguinte que eles falaram: pois aqui, no deserto que eles estavam, né? Nem pão, nem água. Ah, verdade ou mentira isso, irmãos? Mentira. Não era verdade. Deus proveu, aleluia. Deus permitiu em algum tempo, passaram sede, passaram apertado. Mas Deus provia milagrosamente. E neste tempo, irmão, carne, comida, pão, não faltava. Porque Deus supria diariamente. Aleluia. Mas eles tiveram a coragem de dizer para Deus: aqui neste deserto não há pão nem água. Era simples o pão que Deus mandava. Simples é a maneira de dizer. Era aquilo que todo dia Deus enviava para eles.
mas tinha e nunca faltava. Mas a alma deles, o sentimento deles, olhava para aquele pão e para aquela água e sentiam saudade, como nós conhecemos da história, dos temperos do Egito. E nós não temos o Egito lá atrás somente da nossa vida. O temos, falando do Egito agora, dessa simbologia do Egito com o mundo, de quando nós éramos escravos de Satanás, e Deus nos tirou com mão forte, nos fez atravessar este rio da salvação, aleluia, e nós estamos agora caminhando para a nossa Canaã celestial. Nós sabemos de onde nós saímos, de onde Deus nos tirou, e Ele já nos prometeu, e nós não vimos Canaã, não vimos o fruto, mas João viu, aleluia. Ele viu, glória a Deus, e escreveu para nós, deixou-nos o presente do Apocalipse, glória a Deus. Ele viu e Ele contou sobre as ruas, sobre a realidade, aquilo que Ele viu e que Deus o permitiu ver, Ele contou para nós. Nós sabemos que a nossa cidade é segura, mas a nossa alma vive neste deserto, aleluia. E a alma deles anelava os temperos, o sabor, a vida, a vivência do Egito. E enquanto eles estavam a milhas ou quilômetros, muitos do Egito ficou para trás. Já na verdade não era nem muito inteligente eles caminharem de volta. Nós deixamos o Egito, deixamos o mundo, mas o mundo ainda está ao nosso derredor. Quando nós ligamos a internet, quando nós ligamos o nosso YouTube, quando nós abrimos a mídia social, quando nós vamos para o trabalho, as pessoas que estão ali, o mundo está ao nosso redor. Então, na verdade, para nós ainda fica mais fácil a gente sentir o cheiro espiritual do mundo, o sabor de algumas coisas. E o povo, a sua alma, quando estava angustiada, eles disseram: aqui onde nós estamos, onde tu nos puseste, não há água, não há pão. Por quê? Eles disseram tal, tamanha coisa. Não era verdade. Mas por que eles disseram? Porque a sua alma queria, anelava mesmo. A verdade é que o que eles queriam era o saborzinho dos alhos, dos melões, como diz a Bíblia, que eles deixaram para trás. E muitas vezes nós, no caminho da salvação, no caminho de Deus, no caminho da santidade, no caminho da igreja, no caminho do Senhor, nós estamos firmes, mas é tanta coisa que nos expõe, que há momentos que o coração, que a alma diz: por que é que eu não posso ter um pouco disso? Tá vendo? Eu não tenho água. Deus, tu estás vendo? Eu não tenho pão. Como nós temos coragem? Agora eu estou fazendo esta colocação do povo. Como o povo teve coragem de dizer que naquele caminho não tinha água nem pão. Mas volto a dizer, é porque a sua alma desejava outras coisas. Para nós conhecermos a nossa alma, nós precisamos olhar bem, aleluia. Tomar atenção, e são estes momentos de crise, são estes momentos de angústia, que não são poucos na nossa vida, que de vez em quando nos arremata, aleluia, que nos faz dar uma olhada e sentir saudade, sentir desejo. E quando você deseja o pecado, o caminho errado, o caminho que não te leva para perto de Deus, mas mais para perto do mundo, você é crente e tudo, mas aquele caminho, você na seu espírito sabe, não te leva mais perto do propósito de Deus para você, do propósito de Deus para mim. Eu e você sabemos. E é isso que, num certo sentido, nos dá raiva. Porque tendo a oportunidade, vendo que poderia ser, nós nos sentimos presos. E quando nós nos sentimos negados ou presos, essa é a nossa reação. É falar com Deus desta maneira, direta ou indiretamente. Foi o que o povo fez. Eu, quando li essas palavras, eu falo: meu Deus, como pode tamanha realidade? O povo abrir a boca para Deus e falar tais palavras. A última, na minha opinião, é a pior. Volta lá no versículo 5. Ele diz: aqui nem pão nem água há, não é isso? Mas por último ele diz: a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. A mim, irmãos, me machuca ouvir tal palavra. Imagina Deus. Que capacidade destes homens, do povo de Deus, falar tais coisas para Deus.
Este pão tão vil era o maná. O maná. Que nós que não vivemos naquele tempo, eu imagino, eu teria curiosidade, eu tenho curiosidade de saber o gosto do maná. Aleluia. Este pãozinho doce que descia, mas o fato de saber que cada manhã do céu vinha e descia como orvalho aquele pão de Deus diariamente para aquele povo. Nunca falhou, aleluias, aquele pão maravilhoso, aquele pão especial, aquele pão fiel, aquele pão que alimentava. A gente não precisa nem fazer teste de nutrição para saber se aquele pão tinha todos os nutrientes. Tinha todos, aleluia, porque o autor da vida conhece a necessidade do corpo e nós bem fazemos o paralelo do pão físico, porque o Senhor o fez com o pão espiritual, o pão da vida, a palavra de Deus que nos dá vida. O Senhor sabe que esta palavra é só ela que nós precisamos para a nossa nutrição. Não precisamos de mais, não precisamos agregar coisas humanas. A palavra é suficiente, mas nesta fúria, nesta raiva de não poder estar no mundo, de ver as coisas e não estar, e estar neste deserto, Deus permitindo ainda estar no deserto, mesmo porque nessa hora, irmãos, quando a gente só enxerga o deserto, só enxerga os problemas, a alma angustiada, você se esquece da Canaã. É por isso que eles falaram estas palavras. Neste momento, na verdade, você não quer nem escutar uma pregação que fale de Canaã, porque o teu problema está aqui, o meu problema está aqui. É isso que Deus não me deu, é isso que o Senhor não permite da minha vida, é por isso que a minha vida não sai do lugar, e nós estamos nessa crise de deserto. Mas o pior que este povo fez, na minha opinião, foi maldizer o pão, aleluia, o alimento que a cada dia sustentava a sua vida. E ele diz, a minha alma, e olha que interessante, fastio, nojo, não é, e pão a gente não sente na alma, a gente sente no gosto, entre o paladar e o estômago, enfim, é mais a ver com o paladar com certeza. Quando você diz, eu tô com fastio desse pão, é como eu já tô enjoada, né? Mas o texto claramente diz, a nossa alma tem fastio. Paladar tem fastio, mas a nossa alma tem fastio. Ou seja, nos deixa claro a nós entendermos que os nossos sentimentos, muitas vezes, aleluia, pode acontecer tamanha pressão nestes momentos, que a palavra de Deus, a santidade, a realidade do dia a dia da igreja, aqueles mesmos hinos, a mesma paz do Senhor, aqueles mesmos irmãos, o mesmo pastor, os mesmos obreiros, a palavra da mesma maneira está dando fastio a alguns deste pão vil. Que Deus nos guarde pelo poder do sangue de Jesus. Que no momento que isso aconteça, nós possamos acordar e lutar de volta pela nossa vida, nos lembrar, nos fazer lembrar do que era o Egito e do que é Canaã, que Deus nos vai lembrar, nos vai fazer entrar. E por causa disso, eu vejo que a alma tem fastio deste pão vil, significa que a palavra de Deus não se renovava na vida dessas pessoas. Num paralelo, claro. O gosto físico que ele sentia não mudava, mas eu seria muito agradecido por tê-la, porque é vida. Mas vamos fazer um paralelo conosco. Alguém que tem um fastio da palavra, da mesmice, entre aspas, da igreja, é porque a palavra não está se renovando a cada dia em sua vida. O espírito, a vida espiritual não está se renovando na presença do Senhor a cada dia. E eu confesso, irmãos, eu estou aqui enquanto falando isso, pensando, será que eu vivi tempos como esse? Já. Talvez não toda esta angústia, mas momentos com certeza como esse que parece que as coisas de Deus, a palavra de Deus, as pregações, perderam o sabor. Quando nós não nos renovamos espiritualmente, quando nós não nos renovamos, e eu entendo que o renovar espiritualmente nos dá esta renovação na palavra. E este renovar espiritualmente é aquilo que nós estamos buscando num culto como este. Num culto de meio de semana, que não é o culto que todos os olhos estão nos vendo. Pelo contrário, é aquela hora que nós buscamos quando ninguém nos vê na nossa casa e buscamos e choramos na presença do Senhor. A verdade
é que não é uma opção para nós. Renovação é necessidade. Porque eu conheço, agora eu estou neste meu sentimento relembrando. A gente se seca. Não tem aquele hino que a gente canta? Cansado del camino, sediento de ti. Cansados do caminho e sedentos de Deus. Como pode alguém? Mas acontece tempos na nossa vida que nós vivemos isso. Por quê? Porque esta água da palavra não está se renovando. A realidade espiritual, nós precisamos clamar por uma renovação de Deus. Nós precisamos buscar, porque senão nós teremos fastio. E a verdade é que eu e você já devemos ter provado. Eu digo isso porque já provei. E a gente chega na igreja e tudo bem, participa do culto, mas ouve a palavra, é mais uma palavra. Na verdade, aquela pessoa hoje nem pregou tão bem, enfim. É o jeito dele mesmo, ou seja, mais uma, e o que for, e o pastor pregou, você está pouca atenção, e qual que seja a realidade das nossas vidas. O fato é que não há prazer. Mas quando a nossa vida espiritual está renovada, a palavra mais simples, aleluia. O irmão dando glória a Deus. O hino, mesmíssimo hino. Que seja aquela irmãzinha que só canta aquele. Não é o caso, né? Mas a alegria, ela se renova em nossas vidas. Portanto, se eu aprendo algo hoje, é que eu tenho que buscar, não deixar, não permitir secar esta realidade. Mas graças a Deus, porque até quando seca, nós pertencemos a um Deus que disse esta palavra, que é o cheiro das águas. Aleluia! Ao cheiro das águas, esta raiz, esta planta. Eu vivi isso em minha vida, dias que nada. Eu estava lá, eu estava fiel, eu estava presente. Mas aquilo já estava como que fastidioso. Claro, nunca cheguei ao extremo do que eles fizeram, que irritaram a Deus, indignaram a Deus. E com certeza nós vamos terminar aqui essa palavra falando da atuação de Deus em seguida. Aleluia. Mas o Senhor é aquele que quando nós olhamos ou tememos a Ele, ou alçamos os nossos olhos a Ele, e este é o texto que vai continuar, a graça de Deus, ela nos alcança, e foi isso que aconteceu. Em eles terem pecado tal pecado, o Senhor se irou, sim. O Senhor naquele momento os rejeitou, sim. As palavras que nós usamos, que o salmista diz, o Senhor fez isso, ele fez sim. Ele ficou indignado, ele fez duras coisas. Ele trouxe perturbação. Você pode imaginar, no arraial de Israel, a perturbação que foi. Claro que isso aqui foi num só evento, e Davi estava falando talvez de um tema, me parece, de um período de tempo. Mas a perturbação que é cobras, de repente, aparecerem no chão para todo lado e picava as pessoas e começava a morrer, ver filho morrer, ver marido morrer, ver esposa morrer, ver vó morrer. Uma perturbação horrorosa, uma situação horrorosa. E eles clamaram a Moisés. E eles clamaram a Moisés, Moisés roga, porque nós pecamos contra Deus. O nosso coração, nós perdemos a força neste deserto, angustiados, mas esquecemos que a angústia não pode nos abalar, nos matar. Nós temos que ter os nossos olhos postos em Deus, e amar e respeitar a Deus, e temer a Deus, e adorar a Deus todos os dias. Isso não me parece gente, aleluia, eu digo do povo de Deus aqui, que estava adorando ao Senhor diariamente, de coração, mesmo no pouco, mesmo no deserto. Que Deus nos guarde com nossas famílias, no pouco agradecer a Deus, no muito agradecer a Deus, adorar ao Senhor. E aí de repente Deus manda, foi Deus quem mandou. Foi Deus que se inspirou. E eu lendo este versículo 5, eu digo, como não o faria? E não é sentimentozinho humano de que, não podia falar comigo. Não, irmãos. Foi um insulto a tudo, literalmente tudo aquilo que Deus fez por eles. E as cobras vieram, começaram a picar e as pessoas começaram a morrer. Será que algum de nós não pode estar olhando morte espiritual de um lado e de outro? Aleluia. Parece que tem vida, mas se você olhar bem, você está vendo, é morte. É hora de clamar. Moisés, ora por nós. Nós pecamos contra o Senhor. Ora para que essas cobras não continuem a matar. E naquela hora, quando o povo clama, o mesmo Deus que ouviu o clamor no deserto, o mesmo Deus que ouviu o clamor no deserto,
mesmo depois que eles pecaram estando no caminho de Canaã, e traíram a Deus desta maneira, e ofenderam a Deus desta maneira, a voz de Deus vem para Moisés. Moisés prepara a serpente, põe no haste e levanta. E diz ao povo que todo aquele que olhar para a serpente fica lá livre da morte. Nós hoje sabemos que era um símbolo de Jesus. Aquele símbolo da haste da serpente era o símbolo da graça de Deus em Jesus Cristo. E a graça é o oferecer. A solução ali estava oferecida para o povo. E o povo tinha que aceitar. Aleluia. Não havia os escolhidos. A haste foi levantada com aquela serpente, aquele símbolo. E a palavra foi clara: todo aquele que olhar. Aleluia! Todo aquele que olhar viverá. E aquele momento, todo aquele que era picado, de repente alçava o seu olho para aquela haste, para aquela serpente, e o veneno já não fazia mal algum para ele. E ele vivia e podia seguir glorificando a Deus. E quando nós estamos nessa situação, que estamos vendo morte, que estamos nos secando por dentro, e clamamos ao Senhor: Senhor, não permita mais, Senhor, tanta morte, tanta secura, que nós mesmos venhamos a morrer. A graça de Deus nesta hora, ela é estendida sobre a nossa vida. Eu já vi na minha caminhada a graça de Deus, merecer ou não merecia. Eu já talvez estava sonhando com alguma outra realidade, fazendo planos diferentes, não de sair da igreja, não no sentido de desviar, nem querer ir para o mundo, mas quase o mesmo caminho, irmãos. Às vezes a gente diz: olha, é coisa de Deus ainda, eu não estou saindo da igreja não, é só eu vou fazer esse trabalho aqui, ou eu vou me juntar com aquilo ali, ou eu vou entrar neste empreendimento aqui, mas tá tudo bem. Quando nós estamos vendo, no fundo, a morte ao nosso redor. Quando nós estamos olhando para o nosso coração e sabemos, por fora nós não necessariamente demonstramos, mas lá no íntimo da nossa alma, que nós estamos minguando. Não há mais prazer. Não há mais prazer, pelo contrário, as coisas nos incomodam. Precisamos de renovação, aleluia, na nossa vida. E se eu e você estejamos vendo a morte, é hora de nós clamarmos ao Senhor, porque ainda há tempo, aleluia, de que esta oração chegue, que a graça de Deus seja estendida e que nós vejamos na nossa vida esta renovação para a vida. Aleluia, glória a Deus. Então, Deus pode se irar, Deus pode nos reprovar, Deus pode nos fazer passar por perturbação, sim, e num sentido, graças a Deus por isso. Nós, como seres humanos, talvez não igual, eu quero pensar que nós jamais faríamos ou falaríamos tais coisas, ainda que quando eu olho para isso, eu entendo a minha humanidade mais, porque naquilo que a gente diz, eu jamais faria. A gente pode um dia se surpreender na vida. A gente pode um dia se surpreender na vida. Ninguém nunca sabe o que é estar nos pés, na situação de uns dos outros. Mas podemos sim, neste momento, pedir ao Senhor que nos dê graça, aleluia, para jamais vivermos o que Israel viveu aqui, jamais falarmos ou pensarmos tais palavras, mas que em nosso deserto, aleluia, como acabamos de meditar, se as coisas se tornam desta maneira, que nós possamos querer, clamar, e que a graça do Senhor ao ser estendida, nós sejamos aqueles que olhem, que aceitem e que sejam renovados na sua santa e bendita presença. Amém.